Oi, gente maravilhosa, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Eu sou a Jéssica, a desilusionista, e eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre vícios, né? Então, 5 coisas que vocês não sabem sobre vícios e sobre como combater os vícios. Pra quem não sabe, eu fui fumante por 10 anos e eu parei. Vai fazer 2 anos nesse Natal. Então tenho uma experiência também e entendo um pouco como é que é. Então, se tu tem interesse nesse assunto, fica aqui comigo. Eu vou rodar a vinheta. Já aproveita, curte, se inscreve no canal. E é isso. Obrigada. Isso que eu tô trazendo nesse vídeo aqui é baseado nas opiniões do médico canadense, que eu não sei pronunciar o nome, mas se escreve Gabor Maté. E também nos estudos do Bruce Alexander. Então, é um pouco de cada. Eu vou deixar aqui o link da reportagem da BBC que tá falando sobre essas opiniões do Gabor Maté. E vou deixar também o link do vídeo no YouTube que tá explicando melhor sobre os estudos do Bruce Alexander. Tá ok? Então depois vocês podem consultar para se aprofundar um pouco mais. Então esses 5 itens que eu vou estar trazendo primeiro são baseados nas opiniões do Gabor Maté. E o número 1 é que você pode se viciar em qualquer coisa. E aí eu quero entrar um pouco na definição do que é o vício. Segundo o Gabor Maté, contanto que haja constante desejo e alívio com consequências negativas a longo prazo e dificuldade de simplesmente parar, você tem um vício. O que significa que vício não é só em substâncias químicas como álcool, nicotina e outras drogas, inclusive ilícitas, mas comportamentos podem ser considerados vícios também, como por exemplo compras, sexo compulsivo e inclusive redes sociais. Isso é um ponto que eu acho bem importante, assim, porque às vezes a gente escuta sobre pessoas viciadas e tem um certo preconceito, assim, e o fato de pensar que a gente pode ter vícios é uma coisa que nos aproxima dessa realidade e percebe que não é uma coisa distante, assim, tanto quanto a gente pensa. Número 2, o vício não é uma escolha. Ninguém acorda um dia e pensa assim, nossa, eu vou me viciar em cocaína, deve ser super legal. Tipo, não, sabe? O vício é uma coisa que acontece. O vício é uma coisa da qual a pessoa é vítima, não que ela escolheu aquilo, sabe? Ninguém escolhe ser viciado em qualquer coisa. E isso é importante também porque a nossa sociedade tende a tratar pessoas viciadas em alguma coisa como se aquilo fosse uma escolha e não é. Número 3, o vício não é genético. Isso é uma polêmica porque tem teóricos que defendem que é genético e tem teóricos que defendem que não é genético. O Gabor Maté e o Bruce Alexander defendem que não é genético, ou que talvez exista um componente genético, mas que ele não é tão influente quanto a gente pensa. Porque existe uma tendência a colocar toda a culpa na genética, e embora possa existir uma influência da genética nos vícios, existem outros fatores que atuam na questão dos vícios. Eu vou trabalhar um pouco mais depois com a teoria do Bruce Alexander, mas o Gabor Maté, ele já traz, por exemplo, um exemplo da família que, né, meu pai era alcoólatra e aí ele batia nos filhos, batia na esposa, era um pai ausente e o próprio comportamento do pai pode ter sido um fator que depois veio a causar uma dor emocional que levou ao vício dos filhos. Então ele mostra como o comportamento familiar, estruturas familiares doentias podem levar ao vício nas pessoas e que isso está sendo encarado como uma questão genética, quando na verdade é uma questão comportamental. O que não significa que não exista predisposição genética necessariamente, mas que também a predisposição genética não é uma pré-determinação de que alguém vá ser um viciado. Número 4, a dependência química é uma coisa comum na nossa sociedade, né? Como eu falei, a gente enxerga isso como se fosse uma realidade muito distante, porém as pessoas se viciam muito mais do que parece. Só que a vida real não é como uma novela que você tá o tempo inteiro vendo a vida das pessoas e o que elas estão passando, então isso pode passar muito despercebido, até porque a vida real pode se revelar de uma forma mais sutil e não tão dramática quanto nas novelas e nos filmes. O Gabor Maté, ele também aponta que ele enxerga inclusive uma economia que é muito voltada a isso. O vício
em álcool, em cigarro, ele tá gerando lucro para algumas pessoas. E aí eu vou além e digo também que muitos outros vícios são muito lucrativos para o nosso sistema, como o vício em compras, o vício em pornografia, o vício em procedimentos estéticos e o vício em redes sociais. Só para exemplificar. 5. Não estamos tratando a causa dos vícios. E aí eu já quero puxar os estudos do Bruce Alexander. No início do século XX, houve alguns experimentos que colocavam ratos engaiolados e disponibilizavam água com heroína ou cocaína para esses ratos beberem. E era muito comum que esses ratos bebessem até acabar tendo uma overdose e morrer em decorrência desse vício que eles acabavam desenvolvendo. No caso, tinha água com heroína ou cocaína e tinha água pura também. E os ratos bebiam muito mais água com heroína ou cocaína. Aí, na década de 70, o Bruce Alexander, que é um professor de psicologia, ele repensou esses estudos e ele fez um novo experimento que foi chamado posteriormente de Ratolândia. O que ele fez? Ele pegou um grupo de ratos e manteve eles nas gaiolas, como eram os experimentos originais, mas ele também criou um grupo controle de ratos, um outro grupo, que vivia na Ratolândia, que era um lugar onde os ratos ficavam livres dentro desse complexo, onde eles tinham brinquedos, tinham aqueles túneis para ficar pulando e viajando, tinham comida à vontade e podiam brincar entre eles porque eles estavam livres e podiam fazer sexo à vontade e ali eles eram felizes na Ratolândia. E deu água pura e água com droga para os dois grupos. E o que aconteceu? Na Ratolândia, raramente os ratos bebiam a água com droga, nenhum bebeu de forma compulsiva e nenhum morreu de overdose, ao contrário dos ratos engaiolados que continuaram consumindo água com droga até se matar. Uma outra reflexão interessante é pensar que é muito comum que as pessoas passem um período no hospital para tratar alguma doença ou o resultado de algum acidente, né? Por exemplo, um osso quebrado, uma coisa assim, e fiquem constantemente recebendo medicação forte, por exemplo, morfina, que são supostamente super viciantes, porque a morfina é como se fosse mais ou menos uma heroína muito pura, né? E aí a pessoa passa um período longo recebendo morfina diretamente na veia, mas quando ela termina o tratamento e vai para casa, ela não sente dependência química, sabe? E isso, tanto esses exemplos que acontecem nos hospitais, quanto esse estudo da Ratolândia, eles apontam para o fato de que normalmente um vício acontece quando uma substância ou um comportamento consegue aliviar uma dor, preencher um vazio ou possibilitar uma fuga. Só que um comportamento ou uma substância só consegue fazer essas coisas quando existe uma dor para aliviar, existe um vazio a ser preenchido e existe algo de que a gente quer fugir. E aí a gente volta lá no item 5 do Gabor Maté, que é: não estamos tratando a causa dos vícios. Ou seja, muito comumente a gente tenta parar com o vício em si, tratar o vício em si, sem olhar para o que causou aquele vício. Então, no caso de você ter um vício e tá querendo tratar isso, parabéns, porque reconhecer que tem um vício é o primeiro passo e é um dos mais difíceis de dar. O conselho é: busque dentro de você o que causa a necessidade de ter esse comportamento vicioso ou de abusar dessa substância frequentemente. Qual é a dor que você tá tentando aliviar? Qual é a realidade da qual você quer fugir? Qual é o vazio que você quer preencher? Tenta tratar isso. E aí tratar o vício vai ficar muito mais fácil. Não tô dizendo pra você não tentar parar de reincidir no vício. Mas ao mesmo tempo que você faz esse processo de parar de reincidir no vício, você olhar para o que tá te causando essa ânsia de continuar. Mais do que isso, eu gostaria de dizer que a gente deve parar para pensar que se a gente tem tantas pessoas deprimidas, ansiosas e viciadas em alguma coisa, isso não é só um problema individual, isso é um problema social, porque demonstra que a nossa sociedade é muito mais parecida com uma gaiola de ratos do que com a Ratolândia. E isso deve ser pensado socialmente, quais são os fatores que estão nos adoecendo, sabe? E como a gente pode fazer para melhorar como sociedade, para que a gente possa viver numa sociedade que se pareça muito mais com a Ratolândia e muito menos com uma gaiola. Esse vídeo não é sobre negar
que existem substâncias que causam dependência química, mas sobre atentar para o fato de que existem outros fatores que causam os vícios, porque é muito lucrativo para o sistema negar esses outros fatores e colocar toda a culpa nas substâncias para se eximir da responsabilidade de estar criando e sustentando constantemente uma sociedade que se parece com uma gaiola. E essa gaiola não é física e nem é visível, mas uma coisa que faz a gente se sentir aprisionado porque a gente sente que não consegue ser o que a gente quer ser, que a gente não pode ser. Comenta aqui o que tu achou, se tu gostou, se fez sentido pra ti, se tu concorda, se discorda, por quê. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que também podem achar essas informações interessantes. É isso, encontro vocês na próxima. Menos gaiola, mais Ratolândia. Um beijo.